Esse é o programa Lugares de Paz da Igreja Batista de Nova América. Fique com a gente, pois hoje temos uma mensagem da parte de Deus que vai abençoar você e a sua família. Eu, pastor Ricardo Bussar e Sônia Bussar, temos o privilégio de chegar até você, trazendo uma mensagem de paz para você e para a sua família. E hoje, Deus tem algo muito especial para você. Fique conosco. A Igreja Batista de Nova América é uma igreja em células, que tem ampliado sua presença em vários locais. Já estamos em mais de 30 bairros através das células. Além disso, temos igrejas no bairro Buritis, nas cidades de Jaboticatubas, Pingo d'Água, São Lourenço e Itajubá. Para conhecer mais sobre as nossas igrejas, acesse o site www.ibma12.com. Fique com a gente porque o programa Lugares de Paz já começou. Hoje eu queria perguntar algo para você. Será que você realmente tem paz? A paz é uma constância ou apenas um breve momento na sua vida? A verdade é que existem muitos problemas que tentam roubar a nossa paz. Problemas familiares, financeiros, enfermidades e até perdas pelas quais passamos são alguns dos ladrões da paz. Mas a verdade é que existe algo muito maior que tudo isso, que pode ser considerado como a raiz de todos os outros problemas. Essa raiz se chama pecado, e ele é o grande causador de todos os outros problemas. Hoje, o pastor Ricardo Bussar vai mostrar para você a história do pecado e de como Deus providenciou uma solução para este grave problema. Continue com a gente porque o programa Lugares de Paz já começou. Quero convidar você para um tempo de reflexão na palavra de Deus sobre um assunto que é muito importante para você, para a sua família e eu diria para todos nós. Existem muitas coisas que acontecem conosco que roubam a nossa paz, que tentam tirar a nossa paz. Mas a Bíblia diz de um problema grave, sério, que de fato é o grande ladrão da paz. E esse problema se chama pecado. Muitas pessoas tentam relativizar esse problema, dizendo assim, pecado é relativo. O que é pecado para você pode não ser pecado para mim. E as pessoas então acham que pecado tem a ver com a questão de cultura, com a questão de costumes, com a questão do tempo. Mas a grande verdade é que o que a Bíblia diz sobre pecado não depende da cultura, não depende de tradição, não depende de nada disso. Quando nós olhamos aquilo que as Escrituras Sagradas afirmam sobre pecado, vamos aprender que pecado é errar o alvo. Segundo a Bíblia, pecado tem a ver em nós sairmos fora do propósito de Deus. Mas também, pecado na Bíblia é tido como transgressão, transgredir os mandamentos, transgredir a lei de Deus. Mas pecado também é desobediência, ou seja, quando nós pecamos, nós desobedecemos a Deus. Quando nós pecamos, a verdade é que nós viramos as costas para Deus. Quando nós pecamos, acontece aquilo que nós encontramos lá no livro de Isaías, que nos diz que quando nós pecamos, há uma barreira, é como se um muro, uma muralha pudesse ser erguida, ser levantada, e os nossos pecados, eles fazem o quê? Eles nos afastam do nosso referencial, que é Deus.
Por isso, quando pecamos, nós perdemos a paz, porque perdemos a segurança, porque perdemos a direção. E a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo de uma maneira assim, muito sutil. Deus havia dado um mandamento, uma ordem para Adão e Eva. Eles deveriam desfrutar de todo o cuidado da criação, do cuidado da presença de Deus, do cuidado, do carinho e do favor de Deus sobre eles. Mas só uma coisa eles não poderiam fazer, que era desobedecer a Deus. E essa expressão de pecado, ela foi manifesta quando Adão e Eva, eles decidiram fazer aquilo que Deus disse que era para eles não fazerem. Eles foram e tomaram daquilo que era proibido, do que Deus havia dito para eles não fazerem, eles foram e fizeram. Isso está registrado no capítulo 3 de Gênesis. E aqui é que nós encontramos a história do pecado. E é muito interessante, é que depois que Adão e Eva, eles pecaram, eles tiveram uma reação muito interessante. A Bíblia diz que eles se esconderam, fugiram, ficaram envergonhados, porque eles tiveram a noção de que haviam feito o que desagradara a Deus. Olha que coisa terrível isso. Quando pecaram, tiveram que fugir, tiveram que se esconder, porque o pecado é assim, ele traz vergonha, ele traz desprezo. E o que eles tentaram fazer? Eu quero que você acompanhe comigo o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 7 em diante. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha que coisa terrível. Sabe por quê? Até esse momento, Adão e Eva estavam juntos e eles não tinham nenhum constrangimento, não havia nenhum problema entre os dois e também não havia nenhum constrangimento entre eles e Deus. Mas quando pecaram, algo terrível aconteceu. Ficaram constrangidos, ficaram com vergonha e a primeira reação deles foi essa: tentar se cobrir, tentar se esconder. Por quê? Porque haviam pecado, porque haviam feito aquilo que não deveriam fazer. E é muito interessante a gente reparar a atitude de Adão e Eva, de querer se cobrir, de querer se proteger e também de querer se esconder. Nós podemos perceber com clareza que eles perderam paz nesse momento. Alguma coisa aconteceu que roubou a paz deles para estarem juntos um com o outro, mas também para estarem juntos diante de Deus. Aí, Deus vai ao encontro deles. E a Bíblia diz, quando Deus chega naquele lugar, aonde era o lugar de um encontro, Ele não os encontra ali, Ele não os vê ali. Então, a Bíblia diz que o Senhor Deus declara isto: Adão, onde estás? É um grito, é um gemido, é uma expressão de Deus sentindo falta do homem, percebendo que o homem e a sua mulher não estavam ali naquele lugar de encontro, naquele lugar de comunhão, naquele lugar de relacionamento. Deus percebe que algo de errado aconteceu, e aí Adão e Eva, quando eles ouviram a voz de Deus, e Deus os encontra, eles disseram assim: Deus, nós ouvimos a tua voz e nos escondemos. Até aqui, isso não havia acontecido. Olha só, ouvem a voz de Deus e se escondem, perdem a comunhão, perdem a paz. Quando Deus os encontra, acontece o primeiro derramamento de sangue sobre a terra. Sabe por quê? Deus, ao vê-los cobertos com aquelas folhas de figueira, aquelas folhas representavam a justiça própria deles, aquelas folhas representavam uma solução que eles acharam para resolver o problema, mas Deus sabia
que aquelas folhas não poderiam cobrir a nudez e a vergonha deles. O que Deus faz? Deus então toma um animal. E o animal, ele é morto, ou seja, o sangue dele é derramado. A pele do animal é tirada e Deus cobre Adão e Eva com a pele daquele animal. Ou seja, Deus estava cobrindo Adão e Eva com a sua justiça. Sabe por quê? Aquele sangue derramado, ele aponta, na verdade, para o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, que foi derramado por nós antes da fundação do mundo. E a partir daquele momento, então, Adão e Eva, cobertos com aquela pele, o sangue derramado, isto tudo estava apontando para a reconciliação. Na verdade, Deus estava com isso, querendo mostrar para Adão e Eva e para todos nós que a única solução para voltarmos à presença de Deus, para sermos reconciliados com Deus, é quando os nossos pecados, eles são cobertos com o sangue precioso de Jesus. E aí então nós podemos ser reconciliados com Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que nós estamos carentes da presença de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, nós encontramos o registro disso. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Uma tradução diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que acontece? O pecado, ele nos torna carentes. O pecado, ele nos diminui. O pecado, ele rouba a nossa paz. Mas Deus, que nos ama tanto e não quer nos ver envergonhados, tristes, e não quer nos ver na situação em que nós nos encontramos, o que Ele fez? Ele envia Jesus para morrer por nós, derramar o seu sangue. Para quê? Para que eu e você pudéssemos então ser reconciliados com Ele, pudéssemos voltar para o nosso referencial, que é Deus. Não esqueça disso. Quando nós pecamos, nós perdemos o nosso referencial, que é Deus. E com isso, nós perdemos a paz. E com isso, nós perdemos o rumo. E com isso, nós perdemos a direção. Mas por meio do sangue de Jesus, somos resgatados, somos reconciliados. Meu desejo é que você possa desfrutar da paz que vem de Deus, sendo reconciliado com Ele pelo precioso sangue do seu Filho Jesus. Eu quero orar por você, para que você experimente o poder do sangue de Jesus, que traz a verdadeira paz. Nós oramos, Pai, pedindo que a bênção da Tua paz, pelo sangue de Jesus, alcance cada um que está agora sintonizado conosco, e que eles desfrutem da paz que vem do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. A Igreja Batista de Nova América é uma igreja em células que trabalha com as redes para consolidar e integrar as pessoas. Nós temos as redes de homens, mulheres, casais, jovens, adolescentes e crianças. Você e sua família são nossos convidados. Para participar de uma de nossas redes, nos visite na Igreja Batista de Nova América, na rua Edmar Colini Ferreira, número 125, no bairro Mantiqueira.
na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Para mais informações sobre as nossas redes, acesse o site www.ibna12.com. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso programa e queremos deixar com você essa proclamação, essa bênção de Deus, que é a paz, resultado daquilo que Jesus fez ali na cruz. Lembre-se que o que rouba a nossa paz é o pecado, mas por meio do sangue de Jesus, nós somos reconciliados com Deus para desfrutarmos da verdadeira paz. Que o Shalom de Deus esteja com você e a sua família. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.